Olá, meus amigos, dando continuidade aqui aos fundamentos da estruturação patrimonial de negócios da família, nós precisamos antes aqui abrir um espaço para a homenagem. Hoje é o dia do bancário, aquele profissional que nos atende desde muito tempo, desde a da nossa abertura de conta até toda a movimentação financeira da nossa vida. Então, aos bancários, a nossa homenagem e que Deus proteja vocês. E hoje também dia do avicultor, aquele profissional que, às vezes, de madrugada, sob geada intensa, ou chuva, às vezes até temporal, enfrenta essas adversidades climáticas e temporais para cuidar da criação. Levanta para verificar a temperatura, verificar se está tudo correndo bem, para garantir o fornecimento de alimentos e colocar na nossa mesa e na mesa de bilhões de seres humanos. Muito obrigado pelo seu trabalho e aqui vai o nosso reconhecimento muito afetuoso, porque eu sei, eu conheço como é difícil fazer e exercer essa profissão, fazer o que vocês fazem, exercer essa profissão, e não tem dia, não tem noite, não tem dia do ano, não existe férias, é uma continuidade, é uma linha de produção. Então você, aviário do Brasil, muito obrigado e meus parabéns pelo seu dia. E hoje, com a proteção de Santo Agostinho, Santo do Dia, vamos ao que nos interessa. Você está lembrado da última pergunta que eu fiz? É, a pergunta era: você está preparando herdeiros ou apenas deixando bens? Há uma pergunta que quase nenhum pai faz, quase nenhuma mãe faz, quase nenhum fundador de patrimônio faz. Os meus filhos sabem administrar aquilo que eu passei a vida inteira construindo? Eu não estou aqui perguntando se eles conhecem o patrimônio, nem se eles conhecem as empresas, nem se conhecem as fazendas, nem se conhecem todos os imóveis, se conhecem os detalhes do seu patrimônio. Eu estou perguntando outra coisa. Eles estão preparados para carregar a responsabilidade que acompanha esse patrimônio? Porque patrimônio e responsabilidade sempre caminham juntos. Existe uma cena que se repete em muitas famílias. Os pais trabalham, eles resolvem tudo, eles assinam tudo, negociam tudo, pagam tudo, enfim, decidem tudo. E fazem isso com enorme dedicação. Só que, sem perceber, eles deixam uma mensagem silenciosa. Enquanto eu estou aqui, não se preocupem. O problema é que a vida não oferece garantias. E quando chega o momento em que outras pessoas precisam decidir, elas nunca tiveram oportunidade de aprender. Muitas famílias acreditam que deixar patrimônio é um ato de amor. E é. Mas existe um segundo ato de amor, muito mais difícil, que é preparar pessoas. Porque é mais fácil transferir bens do que desenvolver maturidade. É mais fácil assinar documentos do que construir responsabilidades. É mais fácil dividir cotas de uma empresa, por exemplo, do que ensinar critérios. Um grande patrimônio bem administrado, ele pode crescer durante gerações. Já um patrimônio mal administrado, ele pode desaparecer rapidamente, inclusive da própria geração que o recebeu. A diferença nem sempre está no mercado, nem na economia, nem na tributação. Muitas vezes está na formação das pessoas que assumirão a condução daquele patrimônio. Imagine dois irmãos. Ambos recebem exatamente o mesmo patrimônio, o mesmo quinhão, o mesmo percentual. O primeiro aprendeu ao longo dos anos como as decisões eram tomadas. Participou de reuniões, ouviu discussões, entendeu os critérios. O segundo nunca participou, nunca perguntou, nunca foi chamado. Os dois receberam exatamente os mesmos bens, ou seja, o mesmo quinhão, o mesmo quantitativo, o mesmo percentual, a mesma parte, vamos dizer assim. Mas não receberam exatamente a mesma preparação. Aí eu pergunto: quem terá mais condições de preservar o legado? É nesse ponto que muitas famílias percebem algo importante. O verdadeiro processo sucessório não começa quando ocorre a ausência. Começa muitos anos antes,
começa quando a próxima geração passa a compreender o significado daquele patrimônio. Não apenas o seu valor financeiro, mas o seu propósito. Na nossa metodologia, a sucessão não é tratada como um evento, ela é tratada como um processo de preparação, de comunicação, de alinhamentos e de formação de critérios. Porque documentos transferem patrimônio, mas o conhecimento é que transfere a continuidade. A maior herança que uma família pode deixar não é um patrimônio bem dividido, é uma geração preparada para administrá-lo. Talvez o verdadeiro legado nunca tenha sido aquilo que você deixa, talvez seja aquilo que você ensina. Porque patrimônio pode ser recebido, mas responsabilidade ela precisa ser construída ao longo do tempo. Então, no próximo capítulo, nós vamos ver e enfrentar uma crença muito difundida. Uma crença que faz muitas famílias adiarem decisões importantes durante anos. E ela começa sempre da mesma maneira. Ainda não é o momento. Será mesmo? Eu sou Célio Antônio Schlachta, especialista em estruturação patrimonial dos negócios de família, faço parte do time Holding Brasil e eu quero te agradecer, meu muito obrigado por me acompanhar até aqui e faça parte da minha companhia. E se você ainda não me acompanha nesta jornada, basta se inscrever no meu canal. Não custa absolutamente nada, basta clicar ali e se inscrever. Curta, compartilhe e ao final não esqueça de deixar o seu gostei. E também lembra que patrimônio a gente conquista e legado a gente estrutura. Até a próxima.